Sim, eu sou o professor Bairros e no tutorial de hoje nós vamos ver... Nesse tutorial eu vou apresentar o MOSFET Relé, um componente que está revolucionando o conceito dos relés mecânicos e relés de estado sólido e optoacopladores. Será o fim dos relés mecânicos? Vamos conferir? O MOSFET relé é uma alternativa baseada em semicondutores para substituir os relés mecânicos. Isso mesmo, tudo devido aos avanços na construção dos MOSFETs, que agora podem ser usados em aplicações com tensões e correntes elevadas. O MOSFET relé também usa um LED na configuração de optoacoplador e um array de fotodiodo, Photodiode Array, tudo que há de mais moderno na eletrônica. Mas afinal, como é construído o MOSFET relé? No lugar da bobina, o MOSFET relé tem um optoacoplador. O sinal de entrada aciona um optoacoplador. O LED desse optoacoplador transfere esse sinal para uma matriz de fotodiodos, o array de fotodiodos. Esses fotodiodos é que vão chavear o gate dos MOSFETs. Na saída são usados dois MOSFETs em oposição, o que garante boa qualidade de chaveamento e baixa corrente de fuga. Usar um optoacoplador na entrada garante a isolação total do circuito de entrada do circuito de saída. Essa é uma das principais características dos relés. No lugar dos contatos do relé convencional, o MOSFET relé tem dois MOSFETs em oposição. Isso permite que seja usado em AC, quando um dos MOSFETs é ligado a cada semiciclo. Veja na figura no semiciclo positivo, um MOSFET é acionado e a corrente contorna o segundo MOSFET através do diodo de passagem em paralelo. Quando inverte a polaridade, o segundo MOSFET é acionado. Fantástica essa ligação! Alguém pode pensar que o MOSFET relé é uma espécie de relé de estado sólido, mas o MOSFET relé também pode ser usado em DC, por isso não pode ser considerado uma espécie de relé de estado sólido, que trabalha somente em AC. Claro, o relé de estado sólido tem um triac na saída, mas o MOSFET relé pode sim substituir um relé de estado sólido e com vantagens. Outro alguém pode pensar que o MOSFET relé é uma espécie de optoacoplador. O MOSFET relé pode ser usado em DC como um optoacoplador, mas ele pode ser usado para controlar direto a potência das cargas, como por exemplo um motor, e mais, usando PWM. Então, pode controlar a velocidade de motores DC, coisa que um optoacoplador não consegue fazer sem o auxílio de um driver. Inicialmente, a resistência dos contatos de um relé mecânico ligado é menor do que os MOSFETs conduzindo. Nesse ponto, o relé mecânico é melhor, mas com o tempo os contatos dos relés vão desgastando e a resistência vai aumentando. Quem já trabalhou com relé conhece bem esse problema e já cansou de lixar os contatinhos para que o relé volte a funcionar. Com o MOSFET relé, isso não acontece. A resistência do MOSFET conduzindo será a mesma. Em breve, você poderá jogar fora a sua lixa de contatos, sem contar a vida útil dos contatos. A Onron garante que a resistência vai se manter constante para mais de 500 milhões de operações. O que você acha? Será que o relé consegue bater esse tempo? Tem bobina ou molinhas para ocupar espaço. É claro que os MOSFETs relés são bem menores, parecem um circuito integrado comum e podem ser montados em placas do tipo SMD facilmente, mesmo com máquinas automáticas. Os relés mecânicos têm que ser montados manualmente nas placas. As máquinas de montagem automática não montam o relé mecânico. As vantagens do MOSFET relé não param por aí. Como o MOSFET relé não tem contato físico, não gera arco elétrico, que além de desgastar o contato mecânico, ainda gera ruído elétrico para todo lado. E o melhor de tudo, não gera ruído no sinal de saída, ou ruído da oscilação mecânica ao fechar os contatos, ruidinho que incomoda muito. Em inglês, é conhecido como bounce. Claro que não tendo contato, o MOSFET relé também não tem aquele clique tradicional, que algumas vezes ajuda e outras atrapalha. A tensão de operação dos contatos de um relé mecânico fica ao redor de 250 volts AC. Está escrito na embalagem. Já os MOSFETs relés têm uma tensão de operação normal ao redor de 600 volts AC. Se o MOSFET relé não tem bobina, não precisa do diodo supressor de ruído, diodinho tradicional na bobina do relé mecânico. Bem, um componente a menos já ajuda na economia, não é mesmo?
Um relé convencional pode chegar a garantir a isolação entre a tensão do sinal de acionamento e a tensão da carga de no máximo 2.000 volts, mas o MOSFET relé, por usar um optoacoplador, pode chegar a garantir a isolação de até 6.000 volts, menos chance de levar choque ou explodir um microcontrolador quando ligado na rede elétrica. O MOSFET relé tem uma característica de transferência linear, muito parecida com a característica dos contatos mecânicos. Isso previne distorção no sinal. Comparando com o relé de estado sólido, o MOSFET relé é muito melhor. O relé de estado sólido apresenta uma distorção de offset. Claro, tem que alcançar a tensão de condução do gate do triac, que é similar à de um diodo. Comparando com o optoacoplador, esse também tem um erro de offset. Claro, ele também possui diodos. E mais, o transistor na saída também acrescenta mais uma pitada de erro. A grande vantagem do MOSFET relé é que ele pode ser usado tanto em AC como DC, então ele pode substituir um optoacoplador também. Aqui o MOSFET relé tem uma característica muito importante. A corrente do LED de entrada não afeta a corrente da saída como no optoacoplador. Você só tem que garantir a corrente mínima. Nos MOSFETs relés da Onro fica ao redor de 3 mA, bem abaixo dos ópticos que precisam de uma corrente acima de 10 mA para ligarem completamente. Outra característica que o MOSFET relé supera em muito o optoacoplador é a corrente de saída, que no MOSFET relé pode chegar a 7 A, no opto pode chegar no máximo a 20 mA. Agora tem uma característica do MOSFET relé que bate os relés de estado sólido. É a dissipação de calor. Devido aos modernos MOSFETs, o MOSFET relé dissipa muito bem o calor, de forma que normalmente não precisa de dissipador de calor. Mais um componente a menos, mais economia. Vai fazer na conta. Como o MOSFET relé não tem contato, ele pode ser usado em altas frequências, mas aí você deverá ter cuidado. O MOSFET relé tem uma característica de saída do tipo RC, então o sinal vai ser distorcido, e a distorção vai depender das características das capacitâncias e resistências internas, o C e o R da figura. Mas, se você quiser operar com frequências mais altas, existem MOSFETs relés projetados para essas aplicações. É só consultar o manual do componente. Como esse tutorial está sendo baseado nas informações da Onro, vou deixar o link na descrição do vídeo para vocês consultarem o melhor MOSFET relé para a sua aplicação. Mas para substituir os lentos relés mecânicos não tem segredo. É pensar nas tensões de corrente de entradas e saída e pronto. Nem precisa pensar na frequência. As aplicações são muitas, como por exemplo nos sistemas de alarmes de segurança, detecção de fumaça, sensor de detecção de gases, sensor de presença. Outra aplicação para o MOSFET relé é na automação de equipamentos de testes. Testes de fontes chaveadas requerem altas correntes e chaveamento e correntes de fuga bem baixos, ligando e desligando tensões, gerando pulsos de teste e ligando e desligando o circuito de alimentação. Para isso, nada melhor do que os MOSFETs relés. Nesse tutorial você foi apresentado ao MOSFET relé e suas principais características comparando com o relé mecânico, com o relé de estado sólido e o optoacoplador. Então, o que você acha? Será que esse componente tem futuro? Será que ele vai substituir o relé mecânico? Deixe sua opinião nos comentários. E por favor, se você não é inscrito, se inscreva e marque o sininho para receber as notificações do canal. E não esqueça de deixar aquele like e compartilhar para dar uma força ao canal do Professor Bairros. E não tem site? Tem sim, é www.bairrospd.com. Lá você encontra o PDF e tutoriais sobre esse e outros assuntos da eletrônica. E fique atento ao canal do Professor Bairros para mais tutoriais sobre eletrônica. Até lá!